Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Pois é, hoje agora mesmo a minha irmã acabou de me falar que eu não mandei devocional hoje. Mas sabe o que aconteceu? Eu acho que eu escrevi e não pus na setinha de mandar. Depois eu vou até ver lá na minha linha de transmissão, porque eu mandei para o nosso grupo, né, leitura da Palavra de Deus, que eu primeiro mando para nós, né? Depois eu mando para todas as pessoas, os contatos do meu telefone. Eu mando devocional todo dia para todas as pessoas que estão no meu telefone. Se eles gostar ou não, eles vão receber. Aí depois eu já saí daqui, já fui cuidar das minhas calopsitas, que elas exigem muito de mim. E fui lavar ali de fora, fui pôr roupa para lavar, fui recolher roupa. E agora eu me preparei e me sentei aqui para a gente gravar, né, o estudo da Palavra de Deus. Eu emagreci muito, minhas roupas estão parecendo que não são minhas, graças a Deus por isso. Mas nós vamos começar o nosso estudo com a nossa oração. Eu espero que vocês estejam bem, né? Que o Senhor possa estar te abençoando, que na sua casa possa estar tudo em paz, para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agora nos sentar nos pés do Senhor Jesus. Eu te chamo, todas as Marias, eu convido todas as Marias. Lembra da história da Maria e da Marta? Então, nós somos as Marias, nós vamos parar agora e vamos sentar nos pés do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nos pés do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez. Oh, Papai, eu sei que esse vídeo está alcançando muitas pessoas, Senhor. E eu te peço para o Senhor visitar as casas delas, Senhor. Eu quero influenciar as pessoas com o teu poder, com a tua salvação. Que elas possam ser alcançadas, Papai, onde elas estiverem, Senhor. Que o Senhor possa tocar nelas com o teu poder, com a tua unção. Toca também na vida da Sofia, na vida da Débora, do Luan. Senhor, na vida do Ju, lá nos Estados Unidos. Na vida das pessoas enfermas, Senhor. Senhor, eu oro para todos que estão precisando nesse momento, Senhor. Que o Senhor possa alcançá-los, cada um segundo a tua multidão de misericórdia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós vamos começar a estudar agora Atos 21. Dá sabedoria para nós, dá entendimento. Eu quero declarar nesse momento que o teu Espírito Santo tem toda liberdade de nos ensinar, de falar na minha boca, de nos dar revelação, tudo que nós precisamos aprender. Fala com a nossa alma, Senhor. Mexe com a nossa estrutura. O Senhor pode mexer na nossa estrutura, porque foi o Senhor que nos criou e nos formou. Em nome de Jesus, Papai, toma o teu lugar, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos começar agora o nosso estudo, né? Vamos ler com a ajuda de Deus, a direção do teu Santo Espírito, Atos 21. Depois, aqui tem um título, né, que está escrito assim: Paulo é aconselhado não ir para Jerusalém. Aí está escrito assim: depois de nos despedirmos, navegamos direto para Cós. No outro dia, alcançamos Rhodes e então fomos para Pátara. Ali tomamos um navio que estava partindo para a província da Fenícia. Ao avistarmos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio descarregou. Descemos em terra, procuramos os crentes do lugar e ficamos com eles 7 dias. Esses discípulos recomendaram a Paulo, movidos pelo Espírito Santo, que não seguissem para Jerusalém. No fim da semana, quando voltamos para o navio, todos os discípulos e suas esposas e filhos desceram conosco para a praia, onde nos ajoelhamos e oramos e fizemos a nossa despedida. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa.
A escala seguinte, depois de deixarmos Tiro, foi Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, mas só ficamos um dia com eles. Dali, prosseguimos para Cesareia, onde ficamos na casa do evangelista Filipe, um dos primeiros 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas virgens que possuíam o dom da profecia. Durante a nossa permanência ali, de vários dias, um homem chamado Ágabo, que também tinha o dom da profecia, chegou da Judéia e nos visitou. Ágabo tomou um cinto de Paulo, amarrou com ele os seus próprios pés e mãos e disse: o Espírito Santo afirma: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus de Jerusalém e entregue aos gentis. Ao ouvir isso, todos nós, os servos de Cristo, do lugar e os companheiros dele de viagem, suplicávamos a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Porém, Paulo disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão despedaçando meu coração? Pois eu estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas também para morrer por causa de Jesus. Quando se tornou evidente que não podíamos mudar a opinião de Paulo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Logo depois disso, arrumamos a nossa bagagem e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e, ao chegar, nos hospedamos na casa de Minasson, nascido em Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. Só um pouquinho que eu perdi aqui. Cadê, gente? No segundo dia, nos levou com ele para nos encontrarmos com Tiago e com todos os presbíteros da igreja de Jerusalém. Depois que nos cumprimentamos, Paulo contou as muitas coisas que Deus havia realizado entre os gentis por meio do seu ministério. Ao ouvirem isso, eles louvaram a Deus, mas depois disseram a Paulo: você sabe, querido irmão, quantos milhares de judeus também creram e todos eles insistem muito em que os judeus devam continuar a seguir a tradição e os costumes judaicos. Eles foram informados de que você é contrário às leis de Moisés e aos nossos costumes judaicos e proíbe a circuncisão dos filhos deles. O que se pode fazer agora? O que se pode fazer agora? Porque é certo que eles saberão que você chegou. Nós sugerimos o seguinte: temos aqui 4 homens que estão se preparando para rapar a cabeça e fazer o voto. Vá com eles, vá com esses homens participar da cerimônia de purificação, rapando a sua própria cabeça também. E pague para que eles rapem. Assim todos saberão que você aprova esse costume dos judeus e que você mesmo obedece às leis judaicas e está de acordo com a nossa maneira de pensar nesses assuntos. Quanto aos gentis convertidos, nós estamos pedindo de modo nenhum que sigam esses costumes judaicos, a não ser aqueles pontos sobre os que já escrevemos a eles. Não comer alimento oferecido a ídolos, não comer carne de animais estrangulados e nem sangue, e não praticar a imoralidade sexual. Diante disso, Paulo concordou com as exigências deles, e no dia seguinte foi com os homens para a cerimônia de purificação. Depois, socorro! O negócio aqui tá difícil, essa Bíblia aqui. Gente do céu, socorro. Isso aqui é tudo ao vivo, gente. Por isso que a gente sofre. Depois, foi ao templo para tornar público
o prazo do cumprimento dos dias de purificação, até que fizesse a oferta em favor de cada um deles. Nós vamos ler só até aqui por enquanto. Eu vou explicar sobre todas essas coisas e, se não der tempo, amanhã a gente continua. Eu até marquei aqui com a caneta, certo? Então vamos pegar a Bíblia de estudo, né? E vamos aqui. Vamos começar no versículo 4, né? Aonde que Paulo desobedeceu o Espírito Santo indo a Jerusalém? Não, aqui está falando que ele obedeceu o Espírito Santo quando aqueles irmãos pediram para ele ficar uns dias lá. Aí ele ficou uns dias com eles, depois foi embora. Aí aqueles outros irmãos, o Espírito de Deus revelou depois, mais para frente, nós vamos chegar lá, é que eles pediram para ele ficar e ele não ficou, né? Então é provável que o Espírito Santo advertisse esses crentes a respeito do sofrimento que Paulo enfrentaria e tinha medo. Então eles pediam para ele, não vai. Então, lá no versículo 10 e 12, respalda essa conclusão, certo? Os crentes lá do outro local foi informado, né, e pediram para Paulo não ir, né? E aí no versículo 8, Filipe é mencionado lá em Atos 6:1, lembra que aquele eunuco ia passando e Filipe foi correndo assim perto da carroça, sei lá, né, do carro que esse homem estava, e o homem estava lendo a palavra de Deus. Aí ele perguntou para o eunuco, você entende o que lê? Aí ele respondeu, posso eu entender se não tem ninguém para explicar? Então, esse é o mesmo Filipe. E ele tem 4 filhas, as filhas dele são virgens e tem o dom da profecia. Isso aqui foi mencionado aqui, né? E aí no versículo 9, quando fala das filhas dele, obviamente o dom da profecia era dado a homens e a mulheres. As mulheres participavam ativamente da obra de Deus. Outras mulheres que era profetisa, era Miriam, Débora, né? Uda, lá em 2 Reis 22:14, um que ajuda a matar um homem lá que estava perseguindo o povo de Deus, e a esposa de Isaías, e Ana, a Ana lá que estava lá no templo, quando foi apresentar Jesus, que ela estava esperando ver ele, né? Aí, porque muitas pessoas falam assim, mulher não pode fazer nada na igreja, mas lá junto com Jesus e depois com os apóstolos, as mulheres acompanhavam eles. E aí no versículo 13 e 14, ele fala, né, quando Paulo fala assim, por que vocês choram assim? Você está acabando comigo, você está magoando meu coração. Porque tudo que ele quer fazer na vida é obedecer a palavra de Deus, né? Então, ele sabia que seria preso em Jerusalém. Embora seus amigos lhe implorassem para não ir para a cidade, ele sabia que tinha que ir, porque Deus queria que ele fosse. Ninguém gosta de sentir dor. Mas, acima de tudo, o que a gente mais precisa é agradar a Deus. Às vezes a gente passa por um problema e às vezes a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Mas Deus quer fazer a vontade dele. E o importante é que a vontade dele seja feita e não a nossa. Nós não podemos esquecer isso. Quando o Senhor Jesus orou o Pai Nosso, ele falou, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. Então a gente precisa entender essa parte. Então, o que ele estava falando aqui, né? Ele sabia de tudo que ia acontecer, né? Então, o nosso desejo de agradar a Deus deve sobrepor ao nosso desejo de evitar dificuldade e sofrimento. Quando realmente quisermos fazer a vontade de Deus, devemos aceitar tudo o que acompanhar, até mesmo a dor. Então poderemos dizer como os companheiros de Paulo, faça-se a vontade do Senhor. Amém? E aí no versículo 18, esse Tiago aí que estão falando, é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Então, lá no versículo 21,
o concílio de Jerusalém, que eles resolveram aqui lá no Atos 15, lembra que foi decidido que os gentis somos nós, que não nascemos, não somos judeus, né? Então, que eles não precisavam, os homens não precisavam ser circuncidados, vocês lembram disso? Então, mas eles falaram que eles tinham que fazer algumas coisas, né? Como foi escrito aqui no finalzinho daquilo que eu li. Então, evidentemente, esse boato dizia que Paulo que estava querendo, né, fazer isso, né? Mesmo proibindo que o judeu de circuncidar. Então, naturalmente, não era verdade, porque Paulo falou que os gentis, eles não estavam acostumados, eles foram nascidos de outro jeito. Então, muitos que estavam aceitando Jesus já eram homem velho, barbado, e ele não queria que eles passassem por isso, se não fosse necessário, né? Então, mas Paulo submeteu de bom grado ao costume judaico, mostrando que ele não estava agindo. Então, a decisão do concílio, que ele ainda era judeu, em seu modo de vida. Às vezes, devemos fazer um esforço adicional e evitar ofender os outros. Agora eu lembrei de um versículo que Paulo escreveu. Eu não sei se é em Coríntios que ele fala sobre isso, que ele fala assim, ó, sempre que depender de vós, tenha paz com os outros. Então, tem que depender de nós ter paz com os outros. E foi isso que Paulo fez. Ele estava dependendo dele para ter paz, então ele ficou em paz, certo? Deixa eu ver até onde que a gente leu aqui, para me saber se eu já posso continuar. 23 e 24. Vamos ver o 23 e 24. Nós lemos até o 27, né? Então, lá no 23 e 24, como Paulo ia participar do voto com os 4 homens, aparentemente haviam pedido a ele que pagasse por algumas das despesas necessárias. Precisaria participar da cerimônia de purificação para entrar no templo, que está escrito lá em Números 6, do 9 ao 20. Paulo se submeteu a este costume judaico para manter a paz na igreja de Jerusalém. Embora Paulo fosse um homem de fortes convicções, estava disposto a fazer concessões em pontos não essenciais, tornando-se tudo para todos, para que pudesse salvar mais pessoas. É muito forte, né? Depois nós vamos falar disso lá em 1 Coríntios 9. Frequentemente, as igrejas se dividem devido à divergência a respeito de questões e tradições de menor importância. Como Paulo, devemos permanecer firmes nas questões essenciais cristãs, mas flexíveis no que é essencial naturalmente. Ninguém deve infringir uma verdadeira convicção, mas às vezes precisamos honrar a Cristo com a nossa submissão pelo bem das boas novas, né? Podemos pensar a respeito das leis judaicas de 2 maneiras. As leis do Antigo Testamento trazem salvação aos que obedecem a elas. Paulo rejeitava essa ideia. A salvação é dada gratuitamente pelo ato misericordioso de Deus. Nós recebemos a nossa salvação pela fé. As leis não têm valor para a salvação. A salvação é exceto para mostrar nosso pecado. As leis serviam para mostrar o pecado. Mas o que Paulo queria mostrar é que a nossa salvação vem pela fé de crer em Deus, certo? Por exemplo, lá em Abraão não tinha Jesus Cristo, né? Mas ele cria em Deus e ele fazia tudo que Deus mandava, ele era obediente. Além de crer, ele obedecia a palavra de Deus. Porque não adianta, aleluia, a gente crer em Deus se a gente não obedecer a palavra dele. Nós precisamos estar firmados no Senhor. Segunda coisa, as leis do Antigo Testamento nos prepara e nos ensina a respeito da vinda de Jesus. Muitos profetas, Isaías, Malaquias, Jeremias, Davi, muitos deles e outros mais profetizaram a vinda do Senhor. Então, isso aí, o Velho Testamento, as leis, era para isso, para nos preparar para a vinda de Jesus. Agora, mas a lei ainda nos ensina muitos princípios valiosos
e nos dá diretrizes para a vida agradecida. Gente, lembra de quando começou a pandemia, que eles começaram a falar que se você sair, se você chegar, se você pusesse a mão em algum lugar, para você lavar as mãos, para você lavar o rosto, tá? Para você limpar, largar o sapato lá fora. Lembra disso? Você sabia que nas leis, lá em Levítico, tem tudo isso? Quando a gente sai de casa, a gente chega, larga o sapato lá fora, pra gente lavar as mãos. Tá entendendo? Então, isso não é novo não, gente. Isso Deus já tinha ensinado pro povo dele. Já tinha ensinado. Se a pessoa tá doente, separa ela dos outros, para não pegar nos outros. Vocês estão entendendo? Como que nosso Deus é 10, não, ele é 1000, não é 10 não. Então, essas leis nos dão diretrizes, né? Paulo não estava obedecendo às leis para poder ser salvo. Ele obedecia à lei por costume, porque ele foi criado obedecendo, né? Para evitar ofender aquelas pessoas a quem ele desejava alcançar com as boas novas, né? Então, é tudo isso. Nós precisamos obedecer ao Senhor. E, deixa eu ver, eu li até o versículo 27. Então, vamos continuar lendo aqui, só que eu vou ler na Bíblia Almeida, tá? Vocês não achar que tá estranho. Então, quando os 7 dias estavam quase terminando, versículo 27, viu? De Atos 21. Quando o dia... Deixa eu ver aqui. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina todos contra Deus, e contra a lei, e contra este lugar, e demais disso. Introduzi também no templo os gregos e profanos. Ele introduziu no templo os profanos e os gregos a este santo lugar, porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, grande confusão do povo, pegaram Paulo e arrastaram para fora do templo, e logo as portas fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de muitas maneiras, outros de outras, mas, como nada podia saber de certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mate-o. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E, havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se de pé nas escadas, fez um sinal com a mão ao povo, e, feito grande silêncio, falou-lhes em línguas hebraica, dizendo... Então, nós vamos falar sobre isso amanhã, certo? Amanhã nós vamos falar o que o Paulo falou. Vocês vão ver que discurso maravilhoso. Então, aqui no versículo 31, né? Que ele falou aqui, e procurando eles para matar. Porque eles, muitos judeus que estavam lá em Jerusalém, que tinham vindo para Pentecoste, para Páscoa, para Pentecoste, o que aconteceu? Eles estavam lá. E eles tinham visto Paulo lá na cidade deles,
Não, é isso mesmo. Junto com gregos, junto com outros gentis. Então, quando eles viram ele lá, ele falou, tá vendo esse homem aí? Ele tá fazendo de conta. Porque ele estava junto com ele, pondo os gregos tudo dentro do templo. E isso para eles era uma agressão, eles não podiam misturar, né? Então, como Jerusalém estava no controle romano, um tumulto desse, o que aconteceu? Chamaram os guardas, chamaram os centuriões, e eles vieram, né? O comandante dos exércitos nessa ocasião era Cláudio Lísias. Ele liderava um regimento, um grupo especial, parte de uma legião de soldados romanos, e era oficial romano de mais alta patente em Jerusalém, hein? Aí, vamos continuar. Então, a hora que ele pediu, ao falar em grego, Paulo mostrou que era um homem instruído, sabe? Ele mostrou que ele era um homem instruído, educado, e não apenas um rebelde comum, que suscitava tumultos na rua. O idioma chamou a atenção do comandante e deu Paulo proteção e oportunidade de apresentar sua defesa, porque aquele homem, ele, por ser comandante da mais alta patente, ele falava em muitas línguas também. Então, no versículo 38, né, não estás tu porventura, ele falou de outra pessoa, né, o historiador Joséfo escreveu a respeito de um egípcio que liderou uma revolta de 4.000 pessoas em Jerusalém, em 54 depois de Cristo. Então desapareceu. O comandante supôs que Paulo fosse esse rebelde. Ele achou que Paulo estava no meio daqueles rebeldes, mas não estava, né? Esse Joséfo é um grande historiador que estudou aquele povo, então tem muitos livros sobre ele, né? Então, irmãos, amanhã nós vamos estudar, nós vamos ver o que Paulo vai falar para esses irmãos, para aplacar a ira deles. Vamos ver se ele vai conseguir, né? Então, irmãos, nós estamos terminando nossa leitura de hoje. Nós conseguimos ler o capítulo 21 de Atos todinho. Eu espero que vocês amanhã estejam aqui para nos acompanhar. Não esquece de clicar aí, viu? E mandar esse vídeo para mais pessoas que você puder. Vamos contagiar as pessoas com a palavra de Deus. Nós vamos ser pessoas que levam a palavra de Deus para toda parte. Curte aí e se você não está me seguindo, começa a me seguir. Amém? Fica com Deus. Até amanhã. A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente a tua casa, a tua vida, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor.